Amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, quero meditar aqui com vocês um pouco da palavra que está escrita em Oséias 4, que fala sobre a corrupção geral de Israel. Amados irmãos, eu quero ler aqui Oséias 4, que diz assim: ouve a palavra do Senhor, vós, filho de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. E o que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, e há arrombamentos, homicidas sobre homicídios. E por isso a terra está de luto, e todos os que moram nela desfalecem como os animais do campo e com as aves dos céus, e até os peixes dos mares perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como sacerdote, os quais acusam, e por isso tropeçarás de dia, e os profetas contigo tropeçarás de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu o rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que esqueceste da lei de Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Irmãos, eu sei que essa palavra é profunda e não tem um estudo completo dessa palavra, mas o que eu estou querendo dizer hoje é o que a gente vê todos os dias da nossa vida, que as pessoas não querem dar ouvido a verdadeira palavra. Na realidade, às vezes, só porque uma pessoa sabe um pouquinho mais e acha que está sabendo, e já está sabendo tudo, lê um versículo e acha que é aquilo e prega aquilo. E muitas das vezes, por ser pregado daquele jeito, as pessoas seguem daquele jeito. E Deus, Ele quer que você dê atenção à palavra dEle, porque Ele está dizendo: o meu povo está sendo destruído, porque falta-lhe o entendimento. Você ouve as pessoas dizer, e vai e quer praticar aquilo que está sendo falado, e não procura saber se realmente é aquilo mesmo que Deus quer para a sua vida. Eu gosto muito de conversar com as pessoas que entendem da palavra, porque não é só porque a gente conhece um pouco que já sabe tudo. Tem coisas que nós lemos na palavra aqui, tem versículos que eu já preguei várias vezes, e se eu pregar de novo, vou pregar diferente. E se eu ouvir alguém pregando a respeito, vai sair coisas diferentes também. E coisas que às vezes eu não prestei atenção, né? É que nem hoje eu estava conversando com o pastor Pedro Martins, e eu mesmo já li aquela passagem e não percebi.
a diferença entre um diácono e pastor, né? E a gente aprende que o diácono é abaixo do pastor, e na realidade o diácono é acima do pastor. Isso eu aprendi hoje, e eu não sabia. Então, às vezes, é só para dar um exemplo, só não vou entrar em nenhum conflito, porque senão as pessoas já começam a falar que a gente está querendo fazer com que os diáconos agora sejam acima do pastor. Não, se pastor na sua igreja é acima de diácono, continua, meu filho. Mas a Bíblia diz que o pastor é abaixo de diácono. Agora, deixa para lá esse negócio, é só para entender a palavra. O como que a gente vacila em não prestar atenção na palavra. Prestando atenção na palavra. Por isso que eu acabei de falar. Em Isaías está escrito que, se quiser, comereis do melhor dessa terra. Espera aí. Não é se eu quiser eu comerei. Se eu quiser e dar ouvido. Então eu tenho que prestar atenção, que é dar ouvido à palavra, que eu vou receber as minhas bênçãos. Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje eu te ordeno, o teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Bendito será na cidade, bendito serás no campo, bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, das tuas crias, das tuas vacas, das tuas ovelhas. Bendito será o cesto, a sua amassadeira. Bendito serás ao entrares, bendito será ao saíres, e o Senhor fará que seja derrotado na sua presença os seus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. Isso é se você prestar atenção, atentamente, fazer o que está dizendo a palavra. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Amados irmãos, não adianta você colocar culpa em Deus das coisas que acontecem em sua vida. Não adianta você colocar culpa em Deus que as coisas não estão acontecendo, porque elas só acontecem quando você obedece a palavra. Se o Senhor está falando para você obedecer a palavra, é sinal que Ele quer te abençoar, né? Por isso que Deuteronômio também 30:15 ou 15:30, uma coisa assim, fala assim que eu proponho para você a bênção e a maldição, a morte e a vida. E ele dá um palpite ainda para você: escolha vida, para que viva tu e a tua descendência, a tua família, os teus filhos, as tuas filhas, para que viva todos em sua volta. Por isso que Deus, além dele falar para você o que você fazer, ainda ele dá um palpite para você: escolhe vida, filho, escolhe a bênção, filho, porque você vai conseguir. Não é a mesma coisa que nem segundo Crônicas está escrito assim, 7 versículo 14, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha só, tem um requisito aqui: se humilhar, orar, me buscar, se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem um requisito aqui, dizendo para você, as 4 coisas que você deve fazer. Esse meu povo, que dá glória a Deus, aleluia, dentro da igreja, se eles que me buscam lá na igreja, eles que estão de joelhos lá na igreja, aqueles que estão chamando pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter. Então, irmãos, nós temos que seguir os requisitos como manda a palavra. Você precisa atentamente ouvir a voz do Senhor, porque se você ouvir atentamente, você vai entender que você precisa desses 4 requisitos. Primeiro, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar. Orar e me buscar, tem gente que fala assim, eu vou buscar a face do Senhor, mas na verdade ele só ora. Então ele não busca a face de Deus. Orar é uma coisa, buscar a face é outra. Orar é quando você se põe diante de Deus, começa a conversar com Deus, e pedir perdão, e colocar seus problemas, suas lutas diante do Senhor, não sei o que e tal. Depois que você orou, falou, agora está na hora de buscar a face. Só que na hora de buscar a face, o joelho começa a doer. É a hora que o joelho vai ter que aguentar um pouquinho. A hora que você vai buscar a face de Deus, o joelho está reclamando para você levantar. É essa hora que você começa a buscar a face do Senhor. É a hora que o joelho está pedindo para você levantar, você vai, não levanta não, que agora que está na hora de eu buscar a face do Todo-Poderoso. Mas irmãos, nós temos que prestar atenção, é como uma receita de bolo. Se você colocar ovo a mais, óleo a mais, ou fermento a mais, desanda tudo, desanda. E por isso que nós temos que prestar atenção, como que se faz, como que ora, como que eu busco. Peraí, a palavra do Senhor Jesus diz que se eu for orar, se eu for apresentar alguma coisa diante de Deus, se eu lembrar que eu tenho alguma coisa contra alguém, que eu devo perdão, alguma coisa, é melhor pedir perdão primeiro, para depois orar. Se eu tenho raiva, ódio de alguém, não adianta eu ficar orando a Deus, porque aquele raiva, aquele ódio, vai atrapalhar você a receber as coisas de Deus. Porque você precisa, irmão, entender, como diz, a oração que Jesus ensinou: perdoai os nossos pecados, assim como nós temos perdoados os nossos devedores. Se você não perdoa os seus devedores, como que você vai orar? Como que você vai ter a convicção que você está sendo ouvido? Porque você está orando, você está sabendo que ele não vai ouvir, porque ele falou: se você não perdoar, eu não vou te perdoar. Aquele que tapa o clamor, que nem diz Provérbios, aquele que tapa o clamor do necessitado, esse clamará a Deus, não será atendido. Então, se você rejeita em ajudar o seu próximo, não adianta você orar pedindo para Deus uma porta de emprego. Não adianta você pedir as coisas para Deus, sendo que você está fazendo errado. Então nós temos, por isso que Elias, quando ele se foi, colocou diante dos profetas de Baal e tudo, a primeira coisa que ele fez é consertar o altar, é se consertar com Deus, pedir perdão a Deus, se consertar e se consagrar ali. E depois ele foi e encarou os profetas de Baal, e para conseguir vitória, quantos crentes são envergonhados, porque não sabe, pede a Deus ajuda, socorro, mas discute com a esposa,
discute com o esposo, briga, fala palavrão, e um xingamento entre os dois, e vai buscar a Deus e como que vai receber. Então, esse povo que se chama pelo meu nome, está fazendo errado. Eles estão me chamando, mas eles não estão se consertando. Eles estão se destruindo, porque não conhecem a palavra. O Luiz Fernando está clamando para Deus salvar o casamento, mas quando ele chega em casa, ele discute com a esposa. Eu estou querendo que o meu marido pare de beber, mas em vez de eu falar da palavra para ele, eu xingo ele de traste, de cachaceiro, seu bebum. Como ganhar um homem desse para Jesus? Ou vice-versa, quando eu chamava minha esposa para ir para a igreja, no começo do evangelho, vamos para a igreja, amor. Hoje não, então vai para o inferno então. Não quer ir para a igreja? Você vai para o inferno. Tudo errado. Está lá na igreja aprendendo e está fazendo as coisas erradas fora. Então, irmãos, nós temos que ter sabedoria para entender as coisas de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado e não blasfemado entre os gentios. Que nem diz, creio eu que é apóstolo Paulo, por causa de vós o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Vocês aprendem, mas faz tudo errado. Aprende uma coisa e quer fazer outra, às vezes até para o próprio ego. Mas vamos orar a Deus, para Deus dar sabedoria para nós, né? Se encontra aflito, abatido, doente, em um leito de hospital,